Olá pessoal, Corgeson Duarte falando, tô de volta com mais um vídeo de sacada para você. Dessa vez eu quero passar uma dica para você que está iniciando agora também, mas até mesmo para você que não consegue fazer uma seleção de jogos para você operar, ok? Você tem dificuldade de escolher os jogos, principalmente ali no sábado, no domingo, que tem muitos jogos, então você tem dificuldade de escolher esses jogos. E muitas vezes o seu prejuízo vem de você não saber escolher um bom jogo para você trabalhar. Primeiramente, pessoal, você tem que evitar extremamente de trabalhar em jogos, em campeonatos que você não conhece. Você tem que pensar da seguinte forma: o meu dinheiro, o meu investimento não merece estar em qualquer lugar. Ou seja, com outras palavras, não é qualquer jogo que merece o meu investimento, o meu dinheiro, o meu tempo. Ok? Você tem que pensar dessa forma. Então você tem que pensar muito antes de escolher os jogos, fazer suas análises e também as suas análises durante o jogo depois. Um outro conselho que eu vou te dar é o seguinte, uma outra sugestão que eu vou te dar, né? Porque se conselho fosse bom, a gente estaria vendendo. Então eu vou te dar uma outra sugestão. Quando você for escolher um jogo para você trabalhar, principalmente sábado e domingo, que tem muitos jogos, escolha um jogo que tem uma boa liquidez e um jogo que tenha odds equilibradas, ou seja, que os dois times sejam nivelados. Por quê? Durante o jogo vai ser muito mais fácil de você fazer a leitura do jogo dos dois times, tá? E você identificar os momentos de mais pressão de um time ou de outro time. A gente sabe que quando tem dois times parelhos jogando, dois times mais ou menos do mesmo nível, com as odds equilibradas, um, por exemplo, com 2.5, o outro com 2.8, 2.3, um time não fica pressionando o outro o tempo todo. Normalmente tem a pressão de um time, uma pressão ali de 5 minutos, 10 minutos, talvez 15 minutos. Depois esse time relaxa um pouquinho e o outro vai fazer pressão. Então você vai ter uma facilidade muito maior de entrar contra um time ou contra o outro time, e até mesmo se você preferir entrar back, né? Eu não recomendo de início você entrar contra o tempo, sempre a favor do tempo, né? Mas se você, até mesmo se você resolver fazer um back em algum desses times, você não vai precisar de uma responsabilidade muito alta, você vai ter um retorno muito maior, porque vai estar pagando uma porcentagem muito maior do que um super favorito, por exemplo, e você vai conseguir identificar exatamente durante o jogo a pressão, qual time que está melhor dentro de campo. Você vai conseguir aproveitar exatamente o momento de cada time, ok? E outra dica que eu quero dar para você é o seguinte: tente acompanhar alguns times de determinados campeonatos. Por exemplo, os grandes campeonatos. Campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato francês, campeonato português. Vamos supor, esses 5 campeonatos. Escolha ali entre 2 e 3 times de cada desses campeonatos, ou que você vai trabalhar só com um campeonato, por exemplo, só campeonato inglês, escolha ali 4, 5 times do campeonato inglês para você acompanhar esses times. Porque com o tempo você vai conseguir identificar muito melhor como que esses times jogam, entendeu? Você vai conseguir identificar o momento que esses times estão mais propícios a levar gol. Você vai conseguir identificar o momento que esses times estão mais propícios a fazer gol. E assim vai. Se você pegar muitos times para fazer ao mesmo tempo, para acompanhar muitos times de uma só vez, você não vai ter esse padrão. Então procure identificar o padrão dos times. Se você vai trabalhar com diversos campeonatos, procure escolher ali nos campeonatos 2 a 3 times de cada campeonato para você acompanhar. Isso vai facilitar muito a sua vida. Então, primeiro, procure sempre trabalhar com times parecidos, com odds equilibradas. Segundo, procure acompanhar alguns times. E terceiro, não entre muito, não dê muita bola, muita importância, né? Não é que você não vai fazer, mas não fique fissurado em jogos de super favorito. Por quê? Jogos de super favorito tem tendência de sair muitos gols, ou seja, você pode perder o controle do jogo, e tem a tendência também de um time pressionar o tempo todo e talvez nem consiga fazer o gol. E você vai estar, e mesmo que esse time faça o gol, o retorno para você é muito baixo, porque a odd vai estar em torno de 1.2, 1.3 no máximo. Então o que eu recomendo para você nesse vídeo, a sacada desse vídeo, a dica desse vídeo, trabalhar em jogos com times que tenham odds equilibradas, times parelhos, que você vai conseguir fazer a leitura muito melhor desse jogo. Não ficar fissurado em jogos de super favorito e tentar identificar alguns times dos campeonatos ou mesmo de um campeonato para você acompanhar, ok? Fica aí a dica, fica aí a sacada. Espero que você coloque em prática o que você está ouvindo. Muito boa sorte.
muito boas operações, um forte abraço e até o próximo vídeo.